Pessoal, ficou faltando uma última abordagem do nosso material para nossa prova prática que vai acontecer na segunda-feira. Então, eu resolvi passar aqui para vocês para ficar mais fácil, tá certo? Então, a última parte, último assunto que a gente abordou foi o traumatismo torácico, né? E nessa parte agora a gente vai estudar o traumatismo abdominal. Logo depois, um pouquinho mais abaixo. Enfim, mais de 60% dos traumatismos abdominais são causados por acidentes automobilísticos, mas podem ocorrer em ambientes de trabalho devido a pancadas de objetos pesados ou a queda violenta, amparados pelo choque do abdômen contra alguma superfície dura. Ou seja, você caiu e bateu seu abdômen numa superfície mais pontiaguda, né? Ou não, havendo esse choque direto aí, acabou se machucando. Os traumatismos abdominais, eles podem ser classificados de duas formas bem simples de se entender. A primeira são os traumatismos abdominais abertos e o segundo, os traumatismos abdominais fechados. Os traumatismos fechados ou contusões, eles se caracterizam-se pela atuação do agente traumático sobre a parede abdominal, sem provocar solução de continuidade na pele. Esses traumatismos, no entanto, podem apresentar lesões viscerais graves. Nesse caso de lesões fechadas, né, ocorre a lesão, você vem acabando se machucando, entretanto, não há um ferimento que cause sangramento. Entretanto, esses ferimentos eles podem ser graves porque ele pode lesionar algum órgão interno, né? Alguma víscera, um rim, os estômagos, enfim. Os traumatismos abdominais com lesão visceral, eles evoluem para a síndrome de perfuração. O que é isso, professor? Você não falou que não há uma lesão no tecido? Pois é, não há uma lesão na pele. Entretanto, dependendo do impacto, né, da pancada que você levou, ele pode acabar por lesionando as vísceras. E nesse caso, essa lesão na víscera pode se evoluir, né, para essa síndrome caracterizada por síndrome de perfuração, que é resultante da lesão da víscera oca, e para a síndrome hemorrágica, quando provoca ruptura de vísceras maciças ou de vasos sanguíneos. Quando atinge aí algum vaso sanguíneo ou uma víscera que é bem capilarizada, né? Bem vascularizada e acaba por ocasionar hemorragias, se concentrando sangue dentro da cavidade abdominal. As vítimas de ferimentos abdominais correm um sério risco de entrar em estado de choque, devendo ser encaminhadas para assistência qualificada com urgência, pois é considerada como uma urgência. Nesse caso aí dos estados de choque, a gente vai ter uma aula específica, não precisa vocês se preocuparem agora com isso não, tá bom? Então, já os traumatismos abertos ou feridas, elas podem ocorrer de forma simples, como um ferimento qualquer, ou de uma forma mais grave, quando ocorre ruptura de músculos e da parede abdominal, em grande extensão, superfície para provocar uma visceração, ou desvisceração, como as pessoas informam. Ou seja, pode, pode ser um simples corte no abdômen, como pode ter ruptura dos músculos abdominais e a saída, né, a exteriorização das vísceras para fora, né? Nos casos de evisceração, não podemos de forma alguma tocar nas vísceras. Ou seja, quando vou usar um termo bem arcaico, quando as tripas literalmente saírem para fora por conta de um ferimento abdominal, não devemos tocá-lo, porque, como já foi dito em outras aulas, as nossas mãos é um poço de germes, de bactérias, enfim. Então, se você acabar por tocar naquelas vísceras, você vai acabar por contaminar elas, ou até mesmo você pode sem querer lesionar mais ainda. Então, não se deve tocar nas vísceras, nem tentar colocar elas
de volta dentro do abdômen, né? A primeira coisa a ser feita é providenciar para que seja encontrado socorro médico ou remoção especializada o mais rápido o possível, ou seja, chamar o SAMU, chamar um socorrista, né? Em seguida, colocar o acidentado em local confortável, em decúbito dorsal, colocando colocando uma manta ou cobertor enrolado sobre seus joelhos para diminuir a pressão sobre o ventre e impedir o afastamento dos músculos. Ou seja, essa daí é uma técnica utilizada para que até mesmo as vísceras elas não se mexam, né? Elas fiquem dentro daquele vão, dentro do oco do abdômen. Fazendo o que? Colocando um amontoado de tecido, né? Nos joelhos dele para que ele fique nessa posição da imagem aí, gente, certo? O ferimento ele deverá então ser colocado com curativos, coberto com curativos ou compressa. Professor, você não falou que a gente não pode pegar? Pois é, não pode pegar, mas tá lá, tá exposto a bactérias do mesmo jeito, então a gente tem que dar um jeito, tem que aplicar primeiros socorros. E os primeiros socorros no caso de avisceração é você cobrir, né, com algum tipo de curativo, com uma compressa ou um tecido que seja limpo. De preferência que esse tecido não seja de algodão, né, porque ele não tem essa aderência total dentro, nas vísceras. E logo depois de se cobrir totalmente essa região que está exposta, né, regar com solução fisiológica a fim de não ocasionar aí a secar totalmente aquele músculo, ocasionando ao processo de necrose do tecido, né? Então, esta compressão não deve ser materiais aderentes, no caso são algodões, né? Algodões ou materiais que grudem totalmente. Envolver o curativo cuidadosamente com bandagens fixas, firmemente, mas nunca apertado, no mesmo sentido das outras situações. Se você aperta muito um local, você acaba por privar ele de sangue, privando ele de sangue, aquele tecido vai ocasionalmente vai morrer, né? Vai acabar o processo de necrose por conta de não ter vascularização naquele local por você ter apertado demais. E apertado demais, vai esquentar mais ainda, proporcionando assim a infestação de bactérias. Então, há uma atenção redobrada em relação aos ferimentos abertos no abdômen. Então a gente tem que ter muita atenção nessa parte, que é não dar nada para o acidentado beber ou comer, ainda que se queixe de muita fome ou sede. Nesses casos, na verdade, na maioria dos casos, onde a gente encontra aí alguém com esse tipo de ferimento abdominal, essa laceração com avisceração, né? Exteriorização das vísceras para fora da cavidade abdominal, essas pessoas acabam por sentir muita fome, né? Então, nesse caso, não se deve deixar e nem dar nada para essa pessoa beber. A gente sabe que nossas vísceras estão em constante movimento peristáltico, então eles têm movimento involuntários. Se a gente acaba por dar água, dar comida para essa pessoa, esses movimentos peristálticos eles vão aumentar. Como eles estão fora do organismo, né, fora da cavidade abdominal, por conta do ressecamento, por conta das bactérias que já estão agindo, pode piorar mais ainda a situação da pessoa. Fora que numa cirurgia, por o estômago estar muito cheio, pode ocasionar mais gases, fazendo com que essas vísceras inchem. Então tem uma série de situações onde não é o certo eles que impedem você a alimentar ou hidratar essa pessoa por via oral, tá certo? Então, por mais que ela peça, por mais que ela implore, não dê nada para essa pessoa ingerir, tá certo? Então, essas foram as situações básicas
onde teremos uma lesão abdominal, né? Então, a primeira coisa, se manter calmo. Segunda coisa, lave as mãos ou bote uma luva quando você for pegar e fazer algum tipo de procedimento nessa pessoa que está com esse tipo de lesão, com lesão aberta, né? Se tiver com a visceração, envolver todas as vísceras com um tipo de curativo, um pano limpo, ou se não gases, e regar totalmente ele com solução fisiológica para evitar que se seque, né? Que se seque totalmente. Se você estiver na situação onde não tem um hospital perto, não tem nada perto, sei lá, num lugar deserto, você não tendo solução fisiológica, você pode utilizar, sei lá, aqueles litrinhos de água mineral, também para regar, com pouca quantidade, é claro, mas isso em último caso, se não utilizar. Que mais? Se for fechado, verifique se há algum sinal de vermelhidão ou sinal de uma região muito grande roxeada, né? Isso e inchada com o palpar das mãos. Isso pode indicar que aquela pessoa está tendo uma hemorragia interna, né? Por conta de alguma lesão visceral. Então, são pequenas coisinhas, né, que a gente acaba pegando aí no ar e pode significar a diferença e manter aquela pessoa viva, tá certo? Então vamos lá. A segunda parte seria as lesões de tecidos moles. Mas professor, o que são tecidos moles? Os tecidos moles são aqueles que não são ossos e nem dentes, como a pele, tecido gorduroso, músculos e órgãos internos. O objetivo final do tratamento de qualquer lesão ou de ferida traumática é fechá-la ao menor tempo possível, né, para se evitar a contaminação, sem deformar e sem perda de função. Ou seja, o tratamento inicial para qualquer tipo de ferimento, ou você querendo ou não, depois de tudo nossa trajetória até aqui, todos os assuntos fechar rapidamente e manter limpo, né, para evitar a contaminação. Então, para os primeiros socorros, veremos as condutas universais para o pronto atendimento dessas alterações. Ou seja, qualquer tipo de ferimento básico, a gente também tem as noções básicas. Claro que, como por exemplo o traumatismo craniano, traumatismo torácico, mesmo traumatismo de abdômen, eles sempre vão ter condutas especiais, mas de uma forma geral de qualquer ferimento, a gente tem também as condutas gerais, né? Em qualquer forma de atendimento a ferimentos provocados por qualquer tipo de acidente. Então a gente sempre deve conduzir da seguinte forma, né? Um ferimento convencional. O diagnóstico do ferimento ele deve ser deixado para avaliação por um profissional médico. Isso é o mais óbvio possível. Então você vai trabalhar com os objetivos gerais dos primeiros socorros, que é fechar o mais rápido possível, evitar que essa pessoa sangre até a morte, evitar que algum tipo de víscera que esteja exteriorizada resseque, né? Então, a primeira parte desses procedimentos básicos, né, é a limpeza dos ferimentos superficiais. Então, lavar bem as mãos com água e sabão é a primeira parte, né? Se você não tem água e sabão, utilize álcool em gel. Se você não tem álcool em gel, utilize luvas. Ah, professor, não tem álcool em gel, não tem água com sabão, não tem luva. Você está no local onde não está passando mais ninguém, não tem mais ninguém que você possa pedir ajuda e a pessoa está morrendo. Infelizmente, você vai ter que ajudar da forma como está, tá certo? Mas se der para esperar, ou se tiver uma outra pessoa que possa ajudar, que esteja com a mão mais limpa que a sua, você repassa para outra pessoa. Lavar abundantemente a ferida com água limpa e sabão, né? Se possível, lavar com água morna. Como eu disse, esse aqui são condutas básicas, são condutas gerais, né? Então a pessoa se cortou a mão aqui na hora, o braço,
e você está dentro de casa, se você pega e dá uma lavada com água e sabão, de preferência dá uma mornadinha na água, se não usa mesmo a água filtrada, a água da torneira, com água e sabão para evitar, né, a contaminação daquele local. Se preciso realizar tricotomia. Professor, o que é tricotomia? Gente, simplesmente posso estar aqui caminhando dentro de casa, escorregar e tacar a minha cabeça aqui em algum lugar, ou um tijolo cair em cima dela. Nesse caso, esse ferimento na minha cabeça, como eu tenho muito cabelo, esse ferimento vai ficar tampado com os meus cabelos. Então, nesse caso, o certo seria você pegar e tirar os cabelos daquela parte, ou seja, cortar os cabelos. E a tricotomia é exatamente isso, é os cortes dos cabelos daquela região. Pode ser na cabeça, pode ser na perna, pode ser no braço, pode ser nas partes íntimas. Então, onde tiver esse corte, se for necessário, a gente procede com a tricotomia, que é o corte dos cabelos e pelos daquela região. Cuidado ao retirar sujeira, não esfregar os ferimentos para não piorar a solução de continuidade da pele e não remover possíveis coágulos existentes. Gente, primeiro, eu acabei me cortando com um vidro estilhaçado. Se eu for lavar e acabar esfregando essa região com sabão, né, com água e sabão, eu posso por acabar lesionando mais ainda aquela região, certo? Então, certo, você não esfregar se for o caso dessa situação, certo? Se for um ferimento muito fundo, né, por faca de serra, por um caco de vidro muito, enfim, que possa ter estilhaçado alguma coisa dentro, você não esfrega, você lava ali rapidamente com água, somente com a água, para evitar exatamente essa fricção e aumentar o corte. Além de que com essa fricção que você faz naquele ferimento que é muito grande, né? Você acaba por, sem querer, lesionando as laterais desse ferimento, né? Dessa continuidade. Se porventura for necessário costurar essa região, o médico vai ter uma certa dificuldade em conseguir unir essas partes. Nesse caso ele vai até ter que cortar, enfim, vai aumentar mais ainda a área do corte. Então, se cortou com uma faca de serra ou com algum tipo de material que possa ter deixado resquício lá dentro, o corte ele não é contínuo, o corte ele está desregular, não esfregue. Tente lavar um pouco com água, um sabão líquido, com pequenos toques sem esfregar, tá certo? Sem esfregar. E não retire possíveis coágulos. O que é o coágulo, professor? O coágulo é um mecanismo de defesa do teu organismo, onde ele utiliza esse coágulo para tampar as veias que foram lesionadas, capilares que foram lesionados. Então é como se fosse um tampão, é um remendo dentro de uma câmara de ar, né? Uma câmara de um pneu de uma moto, no carro, enfim. Ele está ali para tampar, exatamente para evitar que saia sangue, né? Que você acabe morrendo por sangue, enfim. Se você retira aquele coágulo daquele local, se o ferimento for muito fundo e formou esse coágulo e parou de sangrar, o certo é você não tentar retirar esse coágulo. Lave por cima, retirando alguma impureza que esteja ali naquela região, terra, areia, enfim. Tomando cuidado para evitar esfregar, para evitar lacerar mais ainda o local, mas não tirar os coágulos, porque ele está evitando ali o extravasamento desses capilares, dessas veias daquela região. E é isso aí, gente. O quinto, cobrir com gaze, né? Estéreo para secar, limpando a ferida no sentido de dentro para fora, para não levar micro-organismos para dentro do ferimento. Enxugar com a gaze, né? Ou se não com um pano que esteja relativamente limpo seria o essencial. Colocar compressa de gases sobre o ferimento. Não usar algodão, que se desmanche e prejudica a cicatrização também. Além da retirada vai ser bem mais complicado, então utilize as gases ou senão um pano
um pano limpo. Não tentar retirar corpos estranhos, tais como farpas, pedaços de vidro, o metal, a não ser que saiam facilmente. Nesse caso aqui, eu não aconselho a retirar qualquer tipo de material, porque você não sabe qual é a extensão que está esse ferimento. Você não sabe qual é o tamanho dessa farpa, você não sabe qual é o tamanho desse caco de vidro que está dentro ali daquele ferimento. Então o certo é você deixar da forma como está. Tente limpar ali por fora e procure um médico, né? Para exatamente evitar maiores complicações ao paciente, cliente que você está atendendo, ou enfim, qualquer pessoa que você esteja atendendo no momento, tá certo? A gente viu lá no slide na aula 2 sobre ferimentos, um ferimento de continuidade, né? Onde ele caracteriza bem essa situação, né? Que são os ferimentos. Só um minuto. Certo. São os ferimentos perfurantes, que são lesões causadas por perfurações na pele, né, nos tecidos adjacentes, por um objeto, onde eu tenho um orifício de entrada, mas não tenho um orifício de saída. E nessa situação eu não sei qual a profundidade, qual o tamanho desse objeto e o que ele lesionou dentro daquela região. Então o certo é você não mexer. Ah, professor, entrou uma faca aqui, mas eu tô vendo que ela é bem pequenininha, eu vou puxar ela aqui do meu abdômen que não lesionou nada. Mas você não sabe qual é o tamanho realmente daquela faca. Então, ao puxar aquela faca, você pode lesionar ainda mais as paredes do abdômen, por exemplo, ou lesionar ainda mais algum órgão interno que ela esteja eventualmente tampando, literalmente, né? Porque uma faca, quando ela entra numa região dessa e ela acaba por ficando na região, ela impede que a pessoa até mesmo morra sangrando aí por conta de tá fixa no local. A 8, fazer uma abertura, fazer uma atadura ou bandagem sobre o ferimento com curativo. Lembre-se que o princípio básico de se tratar, né, um ferimento é tampá-lo. Então, se você já limpou, se você teve cuidado para fazer com que aquele ferimento não sangre mais ainda, se você fez todo o trabalho básico e limpou, você deve tampar aquela região, enfim, para evitar a contaminação, muitas vezes para evitar aquele sangue, que tem regiões que atingem regiões muito vascularizadas, eles têm uma maior dificuldade de coagulamento do sangue, você tem a necessidade de tampar e prender aquela região. Então, limpou totalmente, tampe aquela região imediatamente, tá certo? Então, esse aí é o fim. Gente, a nossa prova ela não tá tão difícil, tá certo? Ela tá relativamente fácil. Entrarão grupos de 4 pessoas. Essas 4 pessoas procederão, né, com a prova. E logo que esse grupo termine, vai entrando outro e assim a gente termina a nossa prova mensal. Lembrando que a nossa prova mensal ela vai ser constituída foram basicamente três atividades, né? Em primeiros socorros. A primeira são os 3 pontos que vocês teriam de comportamento. Vemos e convenhamos que não está mais 3, tá certo? A segunda foi o seminário. E a terceira, para completar, é a nossa prova mensal prática, tá certo? Ela vai acontecer dentro do auditório, se não tiver mais ocupado, senão vai ser dentro da sala mesmo, tá certo? Um bom domingo para vocês e bons estudos.